Troca de passes, Band de Placar, Charla Podcast e o Papo de Craque. Tudo sobre Botafogo e Bragantino, Copa do Brasil, 19 horas, estádio Newton Santos, né? Torcedor aí que é sócio pode levar 2 acompanhantes ainda. Promoção sócio alvinegro glorioso. Pode convidar amigos para ir de graça pro jogo. Então vamos lotar o Newton Santos hoje para empurrar o Botafogo para essa Copa do Brasil. Esse título inédito na nossa prateleira que a gente não tem. Pode ser a hora de conquistar ele pela primeira vez. Bora pra cima. Tem aqui dúvidas na escalação. Tem muita coisa pra vocês. Botafogo vai com o Tuco Correia ou com o Savarino? Savarino tá deixando ali a vaga, né? A bola quicando pro Tuco chegar e pegar a vaga de vez e não sair mais. Tá na hora de ele acordar um pouco pra vida. E você, escalaria o Tuco Correia ou o Savarino pro jogo? Cara, eu tô muito na dúvida. Não sei mesmo, cara. Não sei mesmo quem botar. Fala nos comentários. O que você acha aí da escolha pra hoje? Savarino mais entrosado com o elenco ou o Tuco Correia pedindo passagem? Tô esperando um bom jogo o Botafogo e Bragantino. O Bragantino deu uma caída nas últimas rodadas, vem de 3 derrotas, mas tá precisando reagir, né? E são times muito intensos. O Botafogo, especialmente quando joga em casa, é um time muito intenso, muito físico. Então, eu tô imaginando um bom jogo aí nessa terça-feira. Eu também tô, assim, são 2 equipes que, após o Mundial, o Botafogo não teve a paralisação porque estava disputando a Copa do Mundo, mas 2 equipes que caíram de produção após o Mundial, né? O Botafogo não tem conseguido ter grandes atuações após a Copa do Mundo. Agora tem elenco e tem jogadores para isso. Também fico na expectativa de um grande jogo. São 2 equipes que brigam na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Estive lá no Newton Santos, no jogo do Botafogo e Corinthians, para saideira das férias, né? Fui lá ver o jogo e, assim, foi um Botafogo que fez um primeiro tempo muito bom, onde poderia ter conseguido construir uma vantagem tranquila. Só que no segundo tempo o time simplesmente desligou. E aí foi um Corinthians que, a partir das alterações que fez, conseguiu ir ganhando campo, conseguiu ir tendo o controle do jogo até conseguir encontrar o gol de empate com o Depay. E aí acaba sendo uma ducha de água fria no torcedor do Botafogo, porque vi um time superior ao time do Corinthians, um time que com bons jogadores em campo, o time que o David Ancelotti começou o jogo, um meio campo com capacidade de construir, o Montoro jogando um pouco mais por dentro, jogadores de velocidade, o Arthur Cabral lá na frente como uma referência fazendo gol. Agora a gente espera que o Botafogo consiga ter uma grande atuação também contra o Bragantino, que é um time que vai exigir do Botafogo muita organização, vai exigir do Botafogo muita intensidade, principalmente. Os jogos do Bragantino são jogos onde já, historicamente, o Bragantino exige muito que a equipe tenha capacidade de conseguir baixar, trabalhar muito bem nas transições. Tem tudo para ser um dos melhores jogos assim dessa fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Tem uma curiosidade sobre esse jogo aí, porque o Seabra, técnico do Bragantino, nunca perdeu do Botafogo. Não só não perdeu, são 3 jogos e 3 vitórias. É o único treinador da Série A do Campeonato Brasileiro que tem 100% de aproveitamento contra o Botafogo. 3 jogos, 3 vitórias, 2 quando ele comandava ainda o Cruzeiro, e já uma comandando o Bragantino. Ele teve uma vitória contra o Botafogo, se não me engano, no Campeonato Brasileiro do ano passado, no Newton Santos. Eu até trabalhei nesse jogo, se não me engano, foi um 3-0. Tem um 3-2 e um 3-0. No melhor momento do Cruzeiro na temporada. Foi um jogaço no Newton Santos e o Cruzeiro meteu um 3-0 com o Seabra e depois teve aquela derrocada. Agora tá precisando reagir, né? Porque o Bragantino vem de 3 derrotas, caiu nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, perdeu até um pouco de contato ali com os primeiros colocados. Vamos trazer aqui a provável escalação dos 2 times para esse jogo de amanhã. O provável time do Botafogo deve ser esse aí, ó, que você vai acompanhar no nosso campinho, ó. John no gol, Vitinho na lateral direita, Caio Pantaleão, o Barbosa e o Alex Telles na lateral esquerda, meio campo com Alan, Marlon Freitas e Savarino ou Joaquim Correia, Arthur de um lado, Montoro do outro e Arthur Cabral na frente, né? Aparentemente, o David Ancelotti vai dando sequência para esse time, para essa formação, né, o Grafa? Principalmente ali do meio para frente, se jogar o Savarino, né, como titular, que aí teoricamente é a base, né, final de semana ele começou no banco, né? Isso. Se jogar o Savarino, na teoria é o time que o botafoguense tem na cabeça aí para essa sequência de Campeonato Brasileiro, tendo em vista os reforços que chegaram recentemente. Acho que é os 11 ideais que ele tem no momento, né? Em condições físicas, técnicas e de treinamento, os jogadores que estão jogando com sequência, tem os jogadores que chegaram, né? No caso do Danilo, que ainda não tem condição total de atuar, o
Savarino ficou no banco, retorna, certamente ele retorna. É o Botafogo com força máxima, né? Esse final de semana foram algumas equipes, no caso do Botafogo também fez alguns testes, né? Poupou alguns jogadores para força total. A necessidade de fazer um bom resultado em casa vai ditar o ritmo desse jogo. E o Bragantino é uma equipe, como o Moreno falou, ele não muda muito sua característica quando joga fora de casa, não. Ele tem um padrão de jogo definido, vai exigir muito do Botafogo. E a disputa tá em aberto, na reedição da pré-Libertadores do ano passado também, né? Sim. A segunda rodada da pré-Libertadores. O Botafogo eliminou o Bragantino. E você sabe que eu tenho expectativa, Moreno, com o tempo, né? As primeiras impressões do Montoro, para mim, são muito Era exatamente boas, dele que eu ia falar. muito boas. E acho que o Savarino voltando um pouco à sua melhor forma, o Montoro pode ajudar muito nisso, né? De dividir um pouco as funções da armação do time. São dois jogadores de boa técnica. E eu acho que esse crescimento do Montoro dentro do time pode ajudar o Savarino a voltar aos seus melhores momentos, não? Ele tem modificado bastante essa linha desses 3 meias que jogam por trás do centroavante, hoje o Arthur Cabral. Basicamente são 4 jogadores que estão disputando ali 3 posições hoje, de titular. Correia, o Arthur, o Montoro e o Savarino. Sendo que desses 4 jogadores, para mim, o Montoro é o que tem tido atuações mais regulares, desde da Copa do Mundo. E acho que o Montoro também ele tem mais facilidade para jogar em diversas posições dessas 3 do meio. Ele já atuou mais pela direita, já atuou mais pela esquerda, já jogou mais numa faixa central. Então, assim, hoje desses 4, para mim, o titular... quem você não mexe? O Montoro, para mim, o titular. Mas eu entraria para esse jogo com o Savarino e Arthur. E deixaria o Correia como opção. É quase que uma exigência você dar mais minutos e fazer com que o Savarino se recupere. Isso, né? Claro. Pela importância que ele já teve, no claro. ano passado, não dá para desprezar o jogador, né? Mesmo que ele não esteja ainda no auge, para tentar voltar, né, Graf? Porque o jogador é muito de confiança. Daqui a pouco ele faz um golzinho, acha um passe e tal, a confiança melhora de novo e a coisa engrena, né? O ano passado, nos jogos com o Arthur, né? O treinador Arthur Jorge, né? Arthur Jorge. Ele tinha no Luiz Henrique e no Almada os 2 principais jogadores, assim, que eram os protagonistas da equipe, né? Que se destacavam dentro de uma equipe que era muito, muito boa tecnicamente, mas tinha os 2 protagonistas. E para mim o Savarino era aquele protagonista, aquele cara, o coadjuvante de luxo. Que ele desempenhava um trabalho, acho que para o Arthur Jorge era o principal jogador ali, que o que ele fazia dentro de campo, na ordem tática, na condução, na criação do Botafogo. E esse ano, por conta da saída desses 2 jogadores, ele perdeu um pouco a referência. Ele tornou-se ele tem que ser o cara. Todo mundo no começo do ano falava o Savarino, acho que isso pesou um pouco para ele. Mas depois da chegada do Montoro, o Arthur melhorando, assim, eu acho que ele vai poder jogar mais, melhorar mais, ser mais decisivo. É um jogador que é muito importante para a equipe do Botafogo, que finaliza bem, sai na cara do gol, ele dá uma dinâmica de jogo muito, muito grande para o Botafogo. Só que é outra equipe, né? Diferente daquela do ano passado. Por mais que tenha muitos jogadores igual àquela do ano passado. Do quarteto da frente só sobrou ele. Só sobrou ele, então. Então é difícil chegar a novos jogadores, ele conhecer os jogadores, a característica dos jogadores, mas eu acho que ele é fundamental para essa equipe, tem que ter mais chance, tem que ter mais uma sequência maior. Um outro cara também que conforme está ganhando minutos, acho que está conseguindo entender melhor, está conseguindo ter desempenhos melhores também, é o Alan. Ele é, assim, um jogador de muita qualidade técnica, vendo o jogo contra o Corinthians com o campo aberto, ele é o substituto do Gregore. Só que ele não tem a mesma intensidade de pegada de marcação do Gregore, até por uma questão de idade. Só que ele tem mais qualidade e tem uma observação melhor do jogo para qualificar a saída de bola. Então, assim, ele não força toda hora. Sem querer comparar aqui os jogadores. Mas, por exemplo, o que o Jorginho hoje é no Flamengo, o cara que é meio que o maestro ali no início da construção, de olhar, assim, ele tem essa capacidade. Então, o tempo todo ele domina a bola, ele não dá só aquele passe pro lado, ele olha, se ele tiver que dar um passe um pouco mais vertical. Então, o Botafogo, na minha opinião, perdeu com a saída do Gregore um pouco dessa intensidade na marcação. O Gregore é o que a torcida brincava, o pitbull, o cara mordedor e tal. Também tinha qualidade, mas o Alan acho que tem mais qualidade do que ele no sentido do momento com bola. Então, assim, conforme vai ganhando minutos, eu acho que vai agregar bastante esse time do Botafogo. E na questão do vigor, o Danilo vem para isso, né? Sim. O Danilo é esse jogador que tem ali a vigor com qualidade técnica para jogar, né? Logo ele vai estar à disposição aí
do Ancelotti. Vamos colocar aqui a provável escalação do Seabra para esse jogo contra o Botafogo. O Bragantino deve vir assim, ó, com Cleiton de volta ao gol, né? Não jogou a rodada do Campeonato Brasileiro. Hurtado na direita, Pedro Henrique, Gustavo Marques ou Guzmán Rodrigues e o Guilherme Lopes na esquerda. Gabriel, Ramires e John, Vinicinho ou Isidro Pita, o Sacha e o Lucas Barbosa, né? Pita que fez gol na rodada, na derrota para o Fortaleza. E o John, que para mim é um dos grandes jogadores do Campeonato Brasileiro até agora. Tô imaginando que não sei não se ainda nessa janela não vem proposta aí pro John para sair, porque ele tá fazendo um belíssimo campeonato, né, Grafa? Tá jogando bem, né? Se adaptou bem, né? Tá jogando, é o cara que faz gol, que dá assistência, que... Tem força, tem drible, né? Ele é um cara que... O Lucas Barbosa cresceu bastante também, melhorou, marcou, tá marcando gols também, mas o John é um grande destaque. Acho que é um dos melhores jogadores dessas 17 rodadas do Campeonato Brasileiro aí. É o jogador de destaque no meio campo aí, pode figurar certamente na seleção desse primeiro turno do campeonato. E aí, Pedrão, é um dos bons jogadores da nova geração aí, né? No Palmeiras, com a pressão, não conseguiu o destaque que todo mundo apostava muito no John desde a base, né? É a questão também de minutos, né? De você ter oportunidades, de você subir para um time que é campeão de tudo e tem dificuldade naquele meio campo de você conseguir ter espaço. Não é todo mundo que entra e já de cara consegue, na primeira ou segunda oportunidade, desempenhar o melhor futebol. Cara, é um time que é muito leve. A gente olha para o Bragantino, muda treinador, sai o Caixinha, chega outro, agora chegou o Seabra, assim, muda o treinador, mas o DNA da equipe é sempre o mesmo. É de um time muito leve, um time de muita velocidade, um time que marca sempre alto, que pressiona demais o adversário, que está sempre dificultando saída de bola. E acho que não dá para imaginar um Bragantino atuando diferente mesmo jogando fora de casa. A única questão, o Pita, cara, quando o Bragantino contratou o Pita, eu tinha certeza que o Pita viria para ser titular. Pelo que tinha feito, pelo Cuiabá. E assim, se você olhar Pita e Sacha, são dois jogadores são dois centroavantes, mas são dois jogadores de movimentação, que dá para aliar, na minha opinião, dá para você aliar até jogando juntos. Mas o Sacha tem sido o titular da temporada e o Pita tem ficado mais como opção no banco de reservas. No jogo, por exemplo, contra o Fortaleza, onde alguns titulares foram poupados, ele acabou começando como titular, mas é uma excelente peça para você ter no banco de reservas. Tudo para ser um jogaço. Tem entrado quase todos os jogos, né? Tá gostando do conteúdo? Então, rapaziada, só dá o like no vídeo, porque dando like, esse tipo de conteúdo vai aparecer mais vezes para você. O YouTube vai entender que você gosta desse tipo de vídeo e vai recomendar mais vezes. Então você vai ter mais conteúdos legais como esse aparecendo na sua timeline do YouTube. Então deixa o like para que o YouTube entenda que você curte e te mandar mais vídeos igual a esse. Bora voltar aqui pro vídeo, depois a gente retorna. Botafogo e Bragantino, partida às 7 da noite. E a gente já vai falar. A gente já vai falar um pouquinho desse jogo, né, Bernardo? Começando com a equipe do Botafogo. Vamos falar sobre a equipe do Botafogo em primeiro lugar. A partida vai ser no Tapetinho, no Newton Santos, popularmente conhecido como Engenhão. O Botafogo teve uma oportunidade de fazer um resultado muito bom no sábado contra o Corinthians, né? No primeiro tempo, domínio amplo da equipe treinada pelo David Ancelotti, que você vê na imagem, mas o Botafogo não aproveitou a superioridade e o fato de o Dorival Júnior ter escalado uma equipe majoritariamente reserva pelo lado do Corinthians. No primeiro tempo, só deu o Botafogo, que chega ao primeiro gol, com o Arthur Cabral, centroavante, que deve ser titular na partida de amanhã, né? Não é um jogador que tenha muita intimidade com a bola fora da área, mas é um goleador, né? Que fez um grande trabalho, aliás, no Basel, da Suíça, antes de ir para a Fiorentina, foi para o Benfica, não deu certo em nenhuma dessas duas equipes. E aí, no segundo tempo, a atuação do Botafogo foi desastrosa. Corinthians, com Memphis e Yuri Alberto no campo, na segunda etapa, consegue um empate com o Memphis, isso porque antes o Yuri Alberto tinha perdido um gol incrível, cara a cara com o goleiro John. Então, assim, é o Botafogo que tem que jogar como foi a equipe da primeira etapa. A boa notícia para o torcedor do Botafogo, nesse caos que foi o segundo tempo da partida contra o Corinthians no último sábado, foi o retorno do Savarino. Estava machucado, entrou em campo. Ele é um jogador muito importante. Você vê esse elenco do Botafogo mais desequilibrado e, aliás, é uma movimentação de mercado, porque o Spartak estava de olho no Arthur, o Botafogo rejeitou a proposta e o Marlon Freitas também recebeu proposta da Arábia Saudita. Marlon Freitas é um grande jogador, né, Aline? E aí
o Botafogo desmontaria aquela dupla, né, de volantes campeã de tudo no ano passado, né? Com o Gregory, que já foi embora, e Marlon Freitas também. É bem verdade que chegou o Danilo, o Alan virou titular desse time do Botafogo, jogador com muita experiência, né? Jogou no Napoli, no Everton, na Inglaterra, mas seria uma perda, sem dúvida nenhuma, irreparável para o Botafogo. Agora, a equipe do Bragantino, desde que venceu o Corinthians, não ganhou mais. Empata com o São Paulo, chega a 3 derrotas consecutivas, tem uma queda muito grande de desempenho, Bernardo. Inclusive, no final de semana também, no sábado, acabou perdendo para o Fortaleza no Castelão. Perdeu para o Vitória, perdeu para o Flamengo de virada, e agora é derrotado pelo Fortaleza com direito a gol do Deivinho, inclusive. Né? O Fernando Seabra, que a gente via na imagem, é um técnico bom, fazia um bom trabalho no Cruzeiro quando foi demitido e começa muito bem no Red Bull Bragantino, né? Mas a equipe tem uma sequência muito ruim, como a gente mostrou há pouco, e está jogando mal. Embora tenha um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, que é o John. Na bola parada, é impressionante. Impressionante. Você viu a defesa do Rossi no jogo contra o Flamengo? Uma coisa absurda. Ele bateu onde a coruja dorme e o Rossi fez uma senhora defesa. O John, que era jogador do Palmeiras, foi revelado pelo Palmeiras, e o Abel Ferreira, certa vez, disse que ele poderia ser um dos melhores jogadores do mundo. Ele virou meme por causa disso. Se o Bragantino repetir a estratégia da partida contra o Fortaleza, provavelmente virá com o Eduardo Sacha, que não é bem um centroavante, centralizado atrás, aí sim um centroavante de ofício, que é o Isidro Pita. E claro que a Bandbet já está nessa com você. E aí, o que você acha? Você acha que é hora do Botafogo focar na Copa do Brasil e ganhar pela primeira vez esse título? Ou tem que focar no Brasileirão para ficar ali bem colocado entre os primeiros posicionados ali, para quem sabe brigar pelo título e garantir uma vaga na Libertadores no ano que vem? A Copa do Brasil é um título bem grande e a gente não tem ele ainda, né? Seria maneiro ganhar, né? O que você acha? Bota aqui nos comentários a sua opinião. Enzo Tricolor mandou uma mensagem pelo Pix. Cantarelli, já começou a temporada do Fogão? 10 pontos do líder, já metade do time foi embora. Coisa mas ele boa. Já largou essa parada há muito tempo. Ele falou que em setembro pode cobrar ele. Mas eu Porque tem um trabalho novo, né? É que tu. Agora o Fogão dá uma umas hora copas. que você meio que largou isso. Mas você falou, antes da vitória contra o Vasco, que o Botafogo não ia disputar o Campeonato Brasileiro esse ano. Você falou isso. Não ia? É, que não ia disputar. Ele tava na esperança ainda. Não, ainda tava acreditando. Aí depois da vitória, você abraçou mais. Não, eu tava acreditando. Olha só. É que eu fui contra a troca de treinador, única. Vai por mim e abraça o time das Copas. O Botafogo Pega quem na Libertadores? Botafogo é um time que tem qualidade individual e não tem Mas, Matheus, não tem tempo de trabalho pra construir um Campeonato Brasileiro. Exatamente. Agora, nas Copas, mano, vai ser o time que vai dar é trabalho. importante, é importante a torcida ir junto também, né? É importante, né? É importante. Porque a torcida parece estar de férias, desde o ano passado. Ganha adversário do Botafogo. Porque o clima. Mas isso é uma crise na própria torcida. O Brownie é um que comenta isso toda hora. E o nosso Rafael, que veio aqui no jogo do Premier, uma vez, eles batem isso no Twitter toda hora. Que o pessoal que vai pra jogo, eles estão reclamando que não vão a quantidade que eles acham correta pra ir. E que o clima do estádio é clima de, tipo assim, não é clima de jogo, é clima de festivo. Mas com a média dessa, dá pra ter um clima de pressão total? Porque a média Botafogo é constrangedora. Mas no último jogo não, né? Não, mas é média. Não, média é média. A média só ganha, se eu não me engano, de Red Bull Bragantino, Juventude e Santos. Só isso? Eu acho que é... Joga aí no Google aí, média Brasileirão. Vamos jogar média Brasileirão. Mas eu vou pegar a LDU pra classificar, né, Fogão? Acho. Classificar, né? Acho. Primeiro jogo em casa. Jogo contra o Bragantino na Copa do Brasil amanhã, né? Tem. Amanhã eu já narro esse jogo aí, Botafogo e Bragantino. É sul-americano? Copa do Jogo Brasil. difícil. Jogo difícil. Mas o Bragantino tá derretendo. O Bragantino tá derretendo. Mas o Bragantino Calma, galera. Derretendo, ele teve 3 derrotas. Sim, é isso que eu ia falar. Não, é isso que eu ia falar. Tipo, é normal o Bragantino uma hora começar a perder. Antes dessa rodada, o Botafogo era a 18ª média. 14 não, porque aqui tem Santa Cruz. Não, na verdade. Aqui tá nível... Brasil, todas as divisões. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Daqui a pouco. Eu achei de pagante o Botafogo. Não, 17º. Botafogo só fica à frente de Juventude. De trás pra frente, o Red Bull é a pior média de público nesse Brasileirão, com 5 mil. O Mirassol com 5.800. O Juventude com 7 mil. E o Botafogo tá com 11 mil.
Aí tem o Santos com 15, Sport 16, Fortaleza 17, no Brasileirão, Vitória 18 e o Botafogo é atual campeão. Sim. Não dá pro Botafogo ser atual campeão, tem uma média de 11 Não mil pode. e só ganhar de Juventude, Mirassol. E o Botafogo não pode ficar atrás com todo respeito. rolou ele é essa vitória. aqui, Cara, é uma concordo. coisa que os Não, próprios mas ano passado influencers também de não era uma Botafogo média tão estão absurda, batendo. não. Eles estão cobrando. Eles estão cobrando. Se olhar a média do ano passado também não é uma média brincando no alto, Não, não. absurdo não. você tem que É porque é do ano inteiro, né? Depois que Por quê? Agora eu vou dizer engrenou... por que isso? Não sei, eu acho que esse O ano... time tá de... Não, o torcedor... Quer falar do termômetro Não, o que a gente tem torcedor aqui? Tem outro no... jogo. O torcedor... Que vocês ficam... Paulinho. Cara, a gente tá no ar! O torcedor, ele tá falando ali, ó. O torcedor, ele acha que, enfim, no início do ano ele não acreditava muito no time. Isso que é a grande realidade. Mas E também depois, no período Renato Paiva, também mas tem não. Ressaquinha Ressaquinha também, Ressaquinha, claro, tem claro. ressaquinha. É ressaquinha. Isso, constatação. Antigamente tinha desculpa, assim, não, porque contra o Flamengo eles são perigosos. Esse negócio aí. Realmente o Botafogo tá com um público bem baixo nos últimos jogos aí, a média não tá boa de público, tem que melhorar. Você vai ao jogo de hoje à noite contra o Bragantino pra Copa do Brasil? Se você for, bota nos comentários aqui qual setor você vai ficar lá no Newton Santos. Andamos agora. Agora do Botafogo? Isso. Cara, o que trabalho tristeza. do Ancelotinho, hein? Que tristeza foi Engrenou do sábado. ou não? Não engrenou. Assim, o Botafogo... Sabe Ainda aquela não. história lá do Júnior? O Maestro Júnior? Que sempre fala da faca, que tem que girar a faca e não sei o Cara, quê. isso é horrível, né? Porque é apologia à violência É, também. assim, né? é forte. É forte, mas é verdade. É igual O que Botafogo- pararam de usar ainda bem no futebol. Ah, só uma arma pra dominar essa bola, né? É uma analogia gosto de falar ruim, isso. né? Mas é feio falar Eu isso. gosto. Negócio de arma, de tiro. Mas Fala assim, isso. Fala isso faca não. à parte... Enfiar faca. O Botafogo, ele enfrentou um time constrangedor do Corinthians no primeiro tempo. Sim. O Corinthians botou um time em reserva que não tinha a menor capacidade de representar as cores dessa E o instituição. Hugo, hein? Então, falhou no gol, mas tudo bem. Ficou embolado lá com a trave. Era pro Botafogo ter feito 2, 3, 4-0 no primeiro tempo. Não fez, aí entrou a tropa de choque e o Botafogo não estava preparado para lidar com isso. Achei que o Botafogo subestimou o jogo e por isso foi premiado com esse gol aí do Memphis, perdeu 2 pontos importantes. Mas amanhã tem Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. Bragantino, diretamente do estádio Newton Santos, que é que horário, hein? 19 horas. Como é que a galera chega? Pra Imagina só o cara que 19 vai... horas de bola rolando. Vamos lá, já. imagina, o cara mora, sei lá, no Flamengo, aí vai pro Engenho de Dentro. Ele tem que pegar o metrô até a Central, da Central pegar o Japeri, irmão. Às 6 da tarde. Pô, não tem a menor condição. Pra ir pro jogo. A galera quer que compareça. Então, não, eu reclamei Se você não muito. trabalhar, você Eu comparece. reclamei Newton muito do Santos. público dos jogos do Botafogo, mas sábado, mais de 30 mil torcedores. Foi legal. Foi bom. Newton Mas- Santos é muito bem localizado. O Amanhã problema não é vai ser. o horário do jogo, né? Pô, Linha amarela parada, suburbana parada. O Japeri, o Santa Cruz É, não lotado dá, essa hora é não dá, não dá. loucura, cara. fala do Fogão, Rodrigo Branão, manda aí. É isso, Canta. Não há tempo para lamentações. O Botafogo já deixou para trás o jogo de sábado, aquele empate frustrante contra o Corinthians no estádio Newton Santos, e já está pensando no jogo de amanhã. Nesse momento, os jogadores estão realizando o último treino antes da partida contra o Red Bull Bragantino. Amanhã, 7 da noite, estádio Newton Santos, o jogo de ida da fase oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico David Ancelotti está definindo o time que ele vai mandar a campo e aí devemos ter um time completamente diferente do que ele escalou no último sábado. Vitinho, Marlon Freitas, Arthur e Savarino devem voltar ao time titular. E aí vai sobrar para o Matheus Ponte, para o Newton, para o Nathan Fernandes e para o Tuco Correia, que devem voltar para o banco de reservas. Embora a partida do Tuco tenha sido uma partida bem ok, uma partida decente do argentino que substituiu o Savarino. Savarino foi poupado, entrou no segundo tempo aos 19 minutos e mais uma vez não fez uma boa partida. Isso dá indícios de que o técnico David Ancelotti pode manter o Tuco no time titular, deixando o Savarino mais uma vez no banco de reservas. É uma tendência, o Savarino definitivamente não está tendo um bom rendimento dentro de campo. E essa talvez seja a única dúvida do David para o jogo de amanhã contra o Red Bull. A gente vai esperar a conclusão desse treino e amanhã a gente traz a provável escalação. E o fim de semana foi agitado não só pelo jogo, Canta. 3 jogadores da equipe titular receberam propostas: o Arthur, o Marlon Freitas e o Vitinho. O lateral direito foi procurado pelo Burnley para voltar a atuar pela equipe inglesa. Lembrando que o Botafogo contratou o Vitinho no ano passado por 8 milhões de euros, mas a proposta da equipe inglesa foi de metade do valor
4 milhões de euros, mais o perdão da dívida que o Botafogo ainda tem, já que foi uma compra parcelada. O Botafogo não aceitou a negociação. Internamente, o Glorioso enxerga a situação do Vitinho como uma venda entre 15 e 18 milhões de euros. O Marlon Freitas recebeu uma proposta do Shabab Al-Ali, dos Emirados Árabes. O salário seria vantajoso, maior do que ele recebe hoje no Glorioso. Porém, a proposta pelo jogador foi baixa. O Botafogo iria receber 2 milhões de dólares, um valor muito baixo e sequer deu início às conversas. Já o Arthur recebeu uma proposta para voltar ao futebol russo, do Spartak de Moscou, 15 milhões de euros, ou seja, 5 milhões de euros a mais do que o clube pagou ao Zenit para tirá-lo de lá. A proposta foi até boa, mas nem Botafogo nem Arthur desejam negociar. O Botafogo tem uma escassez de jogadores para essa posição do campo, tanto que quer contratar um outro jogador e não deseja se desfazer, claro, do Arthur. Já o jogador está bem adaptado à cidade, está feliz, tem uma filha pequena e não quer voltar para a Rússia. É claro que contrapropostas deverão aparecer, mas pelo menos nesse momento, esses 3 jogadores seguem no clube. Valeu, Canta! Poderíamos falar isso no ar. Não, faz isso não. É porque tem um amigo que mistura as pastas pessoais com as pastas do trabalho. Ficam os alfarrábios dele lá. Aí fica constrangedor, eu acho. Agora sim. Teve um problema de saúde aí, um amigo nosso. Pra explicar pra galera, um amigo nosso teve um probleminha de saúde. E aí teve que fazer pomadas e tal, e deixou o material, as receitas médicas, no material da rádio. Aí viram isso. Né? Quem viram? O Vitor Costa quem viu. Agora, fala, Vitor Costa. Voltando ao assunto Botafogo, tem muita gente... Alfarrábios, né? Tem muita gente falando do Arthur, que vai embora logo, tomara que vá. Sim. Gente, vocês não estão entendendo a importância do Arthur pro time do Botafogo. O Botafogo está buscando um outro ponta-direita, justamente porque o Arthur hoje é o único confiável. Um cara para revezar com ele. Nesse último jogo, o David Ancelotti, ele colocou o Montoro para jogar pelo lado direito, fora da posição, e foi muito bem. Montoro é craque de bola, cara. Acho que eu já posso falar isso, não vou ter medo de quebrar a cara, não. Montoro é craque de bola, é diferente demais. É diferente. Ele tem um grande potencial. Já viu o grande potencial? Já vi, cara. Ele esconde a bola, ninguém consegue tomar, ele tem... Eu acho que ele mede uma tomada muito bem de decisão, o tempo de jogo. uma tomada de decisão maravilhosa, assim, já tá sobrando com 18 anos, né? Espero não estar errado e virar meme daqui a pouco, mas eu já tô virando um grande fã do Montoro. E ele foi pro lado direito, pro Natan poder jogar do lado esquerdo, até funcionou no primeiro tempo, né? Só que aí o Botafogo bate na tecla, você me perguntou há 2 semanas, o Botafogo tem time pra ser campeão brasileiro? Aí eu falei, cara, pra você ser campeão brasileiro, você precisa de opções saudáveis no banco de reservas, e o Botafogo ainda não tem, precisa reforçar. Então se perder o Arthur é uma tragédia. Você perdeu o Arthur, você vai ficar sem um jogador pra jogar naquela posição, sendo que o Botafogo tá buscando ainda um reserva. O Arthur Cabral jogou os 90 minutos. Os últimos 15 ele não tinha a menor condição mais de seguir em campo. Jogador que tava jogando pouco em Portugal, vem das férias, ou seja, ainda não tá pronto, enfrentando o Corinthians que tá em ritmo de competição há pelo menos 6 meses. É óbvio que não ia dar certo. Ele faz o gol, joga bem, um ótimo pivô no primeiro tempo, mas claramente no segundo tempo ele não tinha condição de continuar. E por que ele não mexeu? Porque o reserva era o Mastriani. É uma situação igual a do Diniz, ele olha pro banco, não confio no cara que vai entrar. Sim. Então eu não vou trocar. E aí você prefere deixar o Arthur Cabral se arrastando do que colocar o Mastriani por não confiar nele. Isso aconteceu no Botafogo nesse jogo, e o Botafogo acho que subestimou também um pouquinho o Corinthians. É importante levar a sério o jogo de amanhã. A Copa do Brasil é uma competição que o Botafogo ainda não tem, né? Eu acho que é ao contrário do que a gente falou sobre o Flamengo. Chegou a final uma vez. E a semifinal 99, outra, né? E a semifinal no lance do Berrio contra o Vitor Luiz. E Figueirense foi semifinal também, né? Da Ana Paula? Então 2 vezes, semifinal contra o Figueirense. Gol do Cleiton Xavier, sim. Falha do Júlio César, goleiro. Não gosto de lembrar. Ele era muito de Botafogo, né? Verdade. Ana Paula era a bandeira. Auxiliar. Nesse ano de... Depois teve... Ela que tá na Rede TV comentando jogos da Série B agora, a Ana Paula. Enfim. Foi chefe de arbitragem. Foi. Ele é consultor hoje de arbitragem. Amanhã a gente fala com mais calma, mas eu acho que o Botafogo tem que valorizar a Copa do Brasil, por mim, time titular. Gostou do conteúdo? Dá uma moral pro canal, então deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho, que aí você recebe avisos sempre que pingar conteúdo novo, vídeo novo aqui no canal. Quiser virar membro? Aqui embaixo tem opções de planos de membro. Se torne membro do canal e ajude a manter esse trabalho vivo todos os dias com muito conteúdo para vocês. Aqui tem Live Pix também, o Pix do canal ali em cima, na descrição, o canal reserva principal, tem o nosso Instagram,
tem a Jet Sports e muito mais. Bora aí que tem que trabalhar para editar mais vídeos pra vocês. Daqui a pouco a gente volta com mais conteúdos. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.